Na minha concepção, eu acredito que a política é uma das ferramentas de discurso, não é somente uma ferramenta devem se unir. Veja bem, em uma proposta em que o político, social e o simbólico, linguagem, se confrontam, essa nova forma de conhecimento, que no caso é a análise do discurso, coloca questões para a linguística, interpelando-a pela historicidade que ela apaga, do mesmo modo que coloca questões para as ciências sociais, interrogando a transparência da linguagem sobre a qual elas se assentam, né? A Hollandin vai dizer muito bem e esclarecer com esse fato. E, portanto, Catarine, podemos perceber que os estudos discursivos visam pensar o sentido dimensionado no tempo e no espaço das práticas do mesmo. Descentrando o quê? A noção de sujeito, sociologia, e relativizando a autonomia do objeto da linguística, língua. Mais adiante, entenderemos em que o discurso se materializa e entenderemos melhor essa relação entre a linguagem e a sociologia. Cadu Reis faz a seguinte pergunta: professor Bolcher, pelo que eu entendi, a análise de discurso trabalha com foco na história e na linguística? Bem, Cadu, não é exatamente assim. Quando na questão de Catarine, Hollandin diz que os estudos discursivos visam pensar os sentidos mencionados no tempo e no espaço das práticas do homem, e quando ela ratifica dizendo que o sujeito é descentrado de sua noção e que o objeto da linguística, que é a língua, é relativizada, Hollandin, na verdade, quer dizer que nenhuma e nem outra área e suas noções cristalizadas são de fato objetos da análise de discurso, mas as duas ao mesmo tempo são questionadas, trazendo assim uma relativização de sentidos. Por isso, Hollandin destaca que, em consequência dessa relativização das noções de língua e sujeito, não se trabalha com a linguística, com a língua fechada nela mesma, mas com o discurso em si, né? Que é o objeto sócio-histórico. E em que o linguístico intervém como pressuposto nesse aspecto, né? Nem se trabalha também, por outro lado, com a história e a sociedade como se elas fossem independentes do fato de que elas significam, ou seja, sem intermédio, que é o discurso, né? Cadu, dessa forma entendemos o quê? Dessa forma entendemos o porquê a análise de discurso critica a prática das ciências sociais e da linguística, refletindo como a linguagem está materializada na ideologia e como esta se materializa na língua. Então, eu acho que deu para ficar um pouquinho claro aí essa questão, Cadu, sobre com que foco a história e a linguística trabalham. Carlos Almeida faz a seguinte pergunta: professor Bolcher, como se dá a relação entre língua, discurso e ideologia? Essa questão, querido Carlos, é talvez o questionamento mais importante para se entender como se dá o processo da produção de sentidos. Veja bem, partindo da concepção de que a materialidade específica da ideologia é o discurso e a materialidade específica do discurso é a língua, podemos perceber que a produção de sentidos trabalha essa relação língua, discurso e ideologia. Na minha concepção, eu acredito que a política é uma das ferramentas de trabalho. O trabalhador brasileiro deve estar atento para todas as... De fato, todas as mulheres do mundo devem se unir. Bom, como estudar a língua? Diversas maneiras, depende da perspectiva, objetividade do estudo e, sobretudo, as especialidades da área em foco, né? Bom, qual o fator principal que deu origem à análise do discurso? Eventos históricos que culminaram em uma reflexão sobre os sentidos divergentes, né, dos já cristalizados significados,
A crítica sobre a língua, os significados, os discursos se fizeram presentes e necessários na relação entre o homem, né, e a língua. Tá, do que trata a análise do discurso? O objeto da análise do discurso é o discurso em si, que por sua vez é toda e qualquer manifestação humana que produza sentidos. O que procuramos compreender na análise do discurso é a língua fazendo sentido. Só isso. Bom, o que faz do homem um ser especial é a linguagem, que tem poder de modificar não só a realidade em que o próprio homem está inserido, como o próprio homem em questão. Bom, exterioridade, que se resume no contexto do espaço e do tempo e coaduna-se a historicidade, bem como a situação da produção de sentidos, né? Então é esse aspecto aí. Qual a relação da linguagem e da sociologia? Bom, basicamente está na articulação das duas para entender a produção de sentidos. Como se dá a relação entre língua, discurso e ideologia? Podemos dizer assim, basicamente, que a ideologia se materializa no discurso e o discurso, por sua vez, se materializa na língua para fazer sentido, né? Então temos aí esse aspecto interessante da análise do discurso.